vocês mais um caso dessas cirurgias de extração imediata, com carga imediata, um caso anterior extremamente delicado, de uma paciente também super jovem, tá? Então, essa paciente, o que aconteceu? Ela veio ao consultório, ela tinha também, como o Gia já comentou, alguns problemas. Ela tinha alguns problemas já em outros dentes, né? Então, dentes às vezes com restaurações que não estavam tão adequadas, enfim, algumas coisas. Mas o foco dela foi que ela veio com esse dente extremamente mole para o consultório. O que ela aconteceu? Ela foi abrir uma embalagem plástica com o dente e teve uma fratura, né? Então, às vezes a gente esquece e vai fazer essas pequenas coisas. Ah, vou abrir um saquinho, vou abrir... E esquece que às vezes o nosso dente não é tão forte e no momento desses pode ter uma fratura de raiz. Ela teve uma fratura grande de raiz, tanto que para fazer essa cirurgia a gente teve que pedir tomografia, tudo em caráter de emergência, porque o dente realmente estava muito mole, estava a ponto de soltar a qualquer momento e iniciar a cirurgia dela o mais rápido possível. Só questão de pouquíssimos dias entre fazer a tomografia, a gente passar a medicação, ela fazer exame de sangue para a cirurgia, a gente já teve um aspecto inflamatório da gengiva dela, então teve uma fratura em terço médio de raiz. Então, como o Gia comentou no caso anterior, isso vai gerando uma certa infecção, essa fratura, porque vai saindo líquidos, a infecção, o dente vai mexendo e essa região da gengiva vai ficando toda inflamada, né? Então, fizemos a cirurgia de extração desse dente, tá? Então, aqui, já adiantando um pouquinho o processo do vídeo que vocês viram no bloco anterior, aqui nós já fizemos o implante, tá? Já colocamos aquele abutment que o Gia comentou, que foi mostrado no vídeo anterior, e já fizemos o enxerto. Então, nesse caso, a gente usa uma grande quantidade de enxerto, por quê? Porque é um dente maior. No bloco anterior era um incisivo lateral, então que é esse dente menorzinho, que era esse aqui, né? Então é o dente mais estreitinho. Agora é um dente grande, né? Se for comparar, olha o tamanho do dente que foi perdido. Então o implante aqui, o componente, ele é mais fininho, então a gente precisa de todo esse material de enxerto para quê? Para que a gente mantenha a gengiva nessa região estética. Tem até um detalhe que, por que a gente faz esse tipo de material para preenchimento? Como eu comentei no bloco anterior, a tendência daquele espaço vazio que existe do diâmetro do implante para o dente, ele vai ser preenchido com sangue e é o sangue que vai acabar formando o osso. Só que isso tem um tempo, demora um pouco e que se isso não for agilizado esse processo, a tendência da gengiva é crescer naquele espaço. A nossa gengiva ela é muito safada, ela muito vai rápida. mais rápido do que o crescimento do tecido ósseo. Então, para que não tenha como ela invadir aquela região, a gente preenche com esse material que, como a Morgana comentou, ele induz depois a formação do tecido original. Volta para mim uma foto, Gia, só para eu falar um detalhe para eles, mais uma. Então, assim, para vocês verem também, nesse caso, como ela já tinha uma diferença gengival, né? Fora a cor, que um incisivo central, esse aqui era bem mais claro e com a gengiva bem mais alta, né? E esse aqui já era esse que ela perdeu era mais amarelado e com uma gengiva já bem mais baixa, né? Então, aqui a cirurgia com o material de enxerto, aqui mais uma vista, então, para vocês verem de novo, não foi rebatida essa gengiva, não foi aberto, não foi descolado, então simplesmente foi puxado o dente, colocado o implante e o componente sobre esse implante, tá? Aqui... Eu acho que uma outra grande vantagem de fazer desse procedimento, não há nenhum tipo de comprometimento com a gengiva dos dentes do lado. Porque a partir do momento que é feita uma incisão, às vezes, para poder visualizar a região, se faz uma incisão, talvez você pode até mostrar lateral, né? No Se for vídeo, fazer incisão, a gente tem que fazer depois aqui acaba assim, comprometendo, né? a gengiva naquele dente especificamente, né? Então, aqui no momento da cirurgia, né? Então, fizemos já um provisório, puxando bem essa gengiva. Nós vimos que a gengiva dela, desde o dente que estava fraturado, tinha diferença, mas a gente primeiro fez a cirurgia e no segundo momento nós vamos fazer uma gengivoplastia. Por que a gente não fez no mesmo momento de baixar essa gengiva e já deixar no nível do outro central? Porque essa gengiva estava muito inflamada pela fratura. Então a gente precisa que essa gengiva antes desinflame, que ela retorne ao lugar de posição. Aí sim a gente veja o quanto mais precisa mexer nela e faça uma pequena cirurgiazinha com bisturi elétrico que é cauterizado na hora. O paciente não sente nada, extremamente tranquilo.
tá? Então aqui, paciente saindo do consultório na cirurgia, então vocês podem ver que o lábio está um pouquinho torto ainda da anestesia, tá? Então, que nem eu falei, ela tem outros problemas de restaurações antigas, mas o que a gente for resolver? O problema da fratura daquele dente, né? Então aqui o provisório 1 semana, então a gengiva começando, claro, ainda com o desnível, porque a gente ainda não trabalhou com isso, só que a gengiva já está começando a recuperar um aspecto de saúde, né? Tirando daquela infecção. Aqui nós escolhendo novamente a cor, então no caso dela era um caso extremamente delicado, como qualquer dente anterior, quando ele é feito de maneira unitária, né? Por quê? No caso dela, ela tem vários dentes anteriores, cada um numa tonalidade diferente. Então a gente quis chegar mais perto do incisivo central, que era o mais claro, e depois posteriormente ela vai seguir fazendo o tratamento dos outros elementos, né? Então aqui fazendo a escolha da cor naquela escala universal. Aqui a gente já começando a mexer na parte de gengivoplastia, gengivectomia que a gente chama. Então, como eu falei, com um bisturi eletrônico que a gente chama, não é aquele bisturi que corta e começa a sangrar, ele é a pontinha dele é como se fosse um aramezinho, é um fio. Um dia até a gente pode filmar, né, já vou mostrar para vocês como é tranquilo. Então ele vai só tirando aquela porçãozinha que eu quero e ele já vai cauterizando na hora. Então, extremamente tranquilo, né? Aqui fazendo a prova do dente, a prova da cor, então a gente já recuperando o nível da gengiva para os dois incisivos ficarem na mesma posição, né? Então, para vocês verem como a gengiva estava inflamada quando ela chegou no consultório e agora como a gengiva dela já está com um aspecto totalmente saudável, parecida com a gengiva dos dentes vizinhos. E essa característica, né, que a gente comenta de estar uma gengiva saudável, a gente vê logicamente por exames, clinicamente, principalmente checando a cor da gengiva, a textura da gengiva, que tem características bem próprias de uma gengiva sadia. Então, não tem um volume aumentado, tem uma cor, que é uma cor, um tom rosa, tranquila, que fica compatível com os demais, e essa é uma imagem de uma gengiva sadia daí. O que acontece, né, Gê? Isso aqui, se a gente apalpar, ela é uma gengiva fininha e fofa, sim, né? Aqui já é uma gengiva extremamente firme, aderida ao tecido ósseo, ela é firme, né? Então aqui uma vista da paciente em repouso, então um caso extremamente delicado, porque essa paciente ela tinha um outro incisivo central dela muito trabalhado, então cheio de nuances, se vocês puderem olhar a pontinha, então tudo isso a gente conseguiu imitar no laboratório, as marcações desse dente dela, tem mais uma vista aqui, esse aqui é o dente dela, ó. Então é um dente extremamente trabalhado, vocês podem ver as ranhuras desse dente, a anatomia dele como é extremamente dente trabalhada. Natural, né? Dente natural, é o dente dela mesmo. Então a gente conseguiu fazer esse mesmo contorno, esse mesmo trabalhado no outro dente, para a gente ter um resultado extremamente satisfatório. Por isso que a gente fala, né? É um caso extremamente delicado trabalhar com um único incisivo central, quando os outros dentes dela têm tantos detalhes, tantas características, né? Nesse caso, claro, o laboratório vai até o consultório, faz mapa de desenho de cor, enfim, uma série de coisas para a gente chegar no trabalho. Então, como a paciente chegou com o dente totalmente mole, né, que ela tinha até medo, a gente teve até que colar uns diazinhos enquanto ela fazia o exame, colar com resina aqui do lado, para esse dente realmente não soltar, né? E aqui, finalizando o caso, então, extremamente firme e saudável, que é o que eles falam daquele caso, né? Aqui é um outro caso, para vocês verem assim que não é só por fratura, pessoal. Esse paciente tem 16 anos e brigou na escola com um coleguinha e levou um soco. E ele perdeu o dente num soco na aula, né? Então, acontecem inúmeras coisas, foi o dente da frente. Então, da mesma maneira, fizemos o implante nesse rapaz e concluímos o trabalho dele também com o dente todo trabalhado. Uma coisa, né, Gê, que todo mundo pergunta pra gente, mas ele tem 16 anos, o adolescente tem 15 anos, pode fazer implante, não pode? Então, quando está nessa idade, a gente sempre tem que verificar como está a formação óssea desse paciente. Como que a gente faz isso? Através de radiografias de mão e punho, a gente vê o crescimento carpal, se está finalizado ou não, para a gente poder fazer o implante. A gente só pode fazer o implante se o crescimento ósseo desse adolescente já está finalizado. E muda um pouquinho, entre 15 e 17 anos, a gente consegue ter essa finalização e a gente pode fazer o implante, né? Nesse bloco seria isso, então vocês viram mais 2 casos de
dentes da frente. Tem gente que acha que é raro, mas é extremamente comum. Isso aparece sempre no consultório para a gente resolver. E hoje a gente consegue resolver de uma maneira extremamente rápida, com bem-estar, né? O paciente já sai da cirurgia com implante, com um dente, tudo tranquilo. Com as sensações de mais conforto, não ter receio de perder, de cair. Não tá mais mole, né? Mais mole, é isso mesmo. É isso.